Boa noite, querida igreja. Alegraram quando me disseram para poder louvar, bendizer o seu santo nome e poder ouvir melodias tão belíssimas como a que a irmã Amália acabou de cantar. Que voz, que melodia. Quão bom se nós pudéssemos louvar a Deus a todo momento, a todo instante, sem parar. Seria muito, mas muito bom. Uma pergunta, porém, eu faço. Será que é possível, quando nós louvamos, quando nós exaltamos a Deus, quando nós vivemos uma vida cristã, poder estar vivos externamente, mas internamente estarmos mortos? Essa é a questão que nós vamos tentar responder ao estudar a carta à igreja de Sardes. Até então nós temos estado a estudar a mensagem de amor de Cristo no livro de Apocalipse. E nós só hoje transitamos para o capítulo 3. Apesar de que no sermão de sábado nós demos um pulo até o capítulo 2 e voltamos. O que quer dizer que a maior parte das mensagens só estão no capítulo 1, 2 e só agora entramos para o capítulo 3. Como os irmãos podem ver, o estudo da palavra de Deus é infinito. E que em 10 dias será impossível estudarmos todo o livro de Apocalipse. Mas eu creio que ao final desta jornada nós sairemos mais aptos para estudar o livro do Apocalipse, porque estamos a compreender a essência da primeira mensagem dirigida às 7 igrejas. Que tem uma mensagem que se aplica às igrejas da Ásia Menor no tempo de João, ao período histórico das igrejas cristãs ao longo do tempo e a todos os cristãos como nós que ouvimos a mensagem hoje, temos uma mensagem para nós. E que mensagem encontramos na igreja de Sardes? Vamos ler o capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 6. Toma a leitura. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ok. Tens nome de que vive e estás morto. Ok. Por que há aqui esse contraste entre a vida e a morte e a apresentação pronta para a igreja de Sardes? Como nós hoje já somos já somos todos estudiosos, atentos e já nos tornamos expertos nas cartas às 7 igrejas, nós percebemos que a forma como Jesus apresenta-se para a igreja de Sardes é semelhante à forma como Jesus apresenta-se para a igreja de Éfeso. Ele começa por dizer o Espírito de Deus, as 7 estrelas. Semelhante, com alguma diferença, é o tipo de introdução que nós encontramos, é o tipo de apresentação que nós encontramos logo para a igreja de Éfeso. Logo, nos vai dar aqui a ideia que Éfeso, apesar de começar como uma igreja fervorosa, ao longo do tempo foi fazendo o quê? Foi perdendo o primeiro amor. Agora aqui, Sardes é uma igreja diferente, com uma característica diferente, mas que se assemelha de alguma forma a Éfeso, porque Jesus se apresenta de forma similar. Mas vem um paradoxo, sei que está vivo, mas
morres. Isto está associado com o orgulho que existia no povo de Sardes. Alguns séculos antes do nascimento de Cristo, Sardes foi um grande centro. Foi a capital de um dos reinos mais imponentes. A sua glória era tal e ela tinha a cidade construída no topo de um monte. E à medida que essa cidade foi crescendo, ela foi alargando, fazendo como anéis à volta do monte e foi descendo, e a cidade tornou-se quase invencível. Era uma cidade que era muito difícil de ser conquistada. E isso fazia com que Sardes tivesse o orgulho de ser uma grande potência. Mas apesar de ser esta grande potência, a história nos diz que Sardes foi conquistada 2 vezes. Como é que é possível uma cidade construída no monte, um forte natural, uma cidade que tinha a capacidade de defender-se de qualquer inimigo, porque do topo conseguia combater e ninguém conseguia conquistá-lo? E uma dessas conquistas foi perpetrada por Ciro. Quando chegou e tomou a cidade, o que é que ele fez? Cercou e queria conquistar. E mesmo assim não conseguia. E disse para os seus soldados: nós não vamos conseguir conquistar Sardes. Talvez seria melhor desistirmos. E um dos soldados, atento, olhou para o cimo, olhou com muita atenção para a montanha e viu a alegria e a satisfação do exército de Sardes. Até que um acontecimento mínimo, inusitado, aconteceu. Passa o pionasmo. Um dos soldados deixou cair o seu capacete. E o capacete caiu e rolou ladeira abaixo até a base do início da montanha. Então foi aí que o soldado percebeu: aqui existe uma porta de entrada. E os soldados entraram, subiram e conquistaram Sardes. Sardes era tão convencida da sua glória que nem sequer dava-se o luxo de guardar as entradas. E por não guardar as entradas, foi conquistada mesmo tendo a fortificação. Então nós começamos já aqui a perceber que uma das questões associadas com esta igreja era o facto de eles se acharem orgulhosos do conhecimento da verdade cristã, mas que, na verdade, naquela altura, a prática já não era a mesma, porque era só de nome, era só de orgulho. E, mesmo no tempo já do Império Romano, já na altura do apóstolo João, cerca de 500 anos depois, Sardes ainda continuava a viver com a glória do passado. Mas em Sardes poderia-se dizer que não passava-se nada. Não acontecia nada, mas eles continuavam soberbos, alegres e contentes com uma glória que era simplesmente história. E este era o problema que a igreja enfrentava, o orgulho da relação inicial que havia mantido com Cristo, com o cristianismo, com a mensagem cristã, mas nos tempos do apóstolo João, quando o livro de Apocalipse foi escrito, esta era uma igreja que enfrentava o problema, que era uma igreja que era só nominal. Na verdade, já não tinha mais isso.
Por isso, o conselho no verso 2 disse: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." O conselho é para que ele fosse vigilante, porque a vigília que era necessário, a reflexão que era necessário, não existia naquela igreja. A igreja não vigiava o suficiente e logo começou gradualmente a condescender com o mal. Começou a condescender. E isto fez com que ela aparentava estar viva, mas por dentro estava morta, porque não vigiava o suficiente. E continua a palavra: "Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te." Eu vou repetir. Lembra-te, pois, do que tens. Guarda e arrepende-te. Porque eles conheciam a verdade. Eles tinham a verdade, mas não se arrependiam do mal que continuavam a praticar. "Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti." E isto é verdade. Se nós paramos de meditar na palavra de Deus, se nós paramos de cumprir os ensinamentos de Deus, se nós paramos de viver uma vida cristã como é esperado e como deveria ser, muito facilmente nós não perceberemos a que hora, a que momento o Mestre vem. Tal como anteriormente havia sido exortado, que a vinda do Filho do Homem nos encontrará a fazer as coisas mais cotidianas do mundo. Conforme é mencionado, casavam-se, davam-se em casamento e então veio repentina destruição. Isso é uma ilusão de que o fim será associado quando nós estivermos a fazer as coisas mais naturais da nossa vida, mais cotidianas da nossa vida. Mas se essas coisas cotidianas nos deixarem confortáveis, porque nós somos adventistas do sétimo dia, porque nós guardamos o sábado e porque nós conhecemos as profecias do livro de Apocalipse e não desenvolvermos uma relação diária, verdadeira com Deus, então nos vai encontrar não preparados para o encontro com o Senhor. Ellen White, numa das visões que teve, enquanto estava presente numa conferência geral da Igreja Adventista, bem no primórdio, bem na criação, quando recuperou desta visão, ela comentou que lamentava o facto que alguns dos irmãos que estavam naquela reunião não herdariam o reino dos céus. Meus irmãos, nós estamos a falar dos primeiros adventistas. Alguns deles talvez viveram o período do grande desapontamento. Eram homens estudiosos da palavra de Deus. As 27 crenças que nós hoje acreditamos foram desenvolvidas por estes homens, porque estudavam afincadamente cada palavra, cada texto e depois só assim escreviam. E Ellen White muitas das vezes comentava, outras vezes nem comentava sobre aquilo que já estava escrito. As 27 crenças da Igreja Adventista foram escritas mediante o estudo direito da palavra de Deus. E provavelmente alguns desses homens
que talvez tivessem participado nesses estudos não iriam herdar o reino dos céus. E nós? Por que nos orgulhamos quando somente vivemos uma vida que não temos uma conexão diária? De igual forma, a igreja de Sardes não o tinha. Por isso, no verso 4, o mestre diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Sim, no meio de nós aqui, o Senhor está a dizer que, graças a Deus, algum de nós somos dignos, porque temos uma vida cristã verdadeira. Louvado seja Deus, se esse for cada irmão, cada irmã, cada criança e eu que vos falo. Se assim for, louvado seja Deus. Mas o nosso Deus nos quer também deixar uma mensagem de conforto. Apesar desta atitude que existia na igreja de Sardes, nem todos estavam perdidos. Alguns ainda se mantinham fiéis. E esses a promessa foi dada que iriam usar vestidos brancos juntamente com o mestre. E depois então vem a promessa feita para a igreja. Eu conheço-vos. E eu sei o que eu vos estou a prometer. E o Senhor no verso 5 diz: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta altura, é introduzido o conceito claro e evidente da existência de um livro de registro nos céus, onde todos aqueles que hão de ser salvos ou já foram salvos têm os seus nomes lá escritos. E o Senhor promete: aqueles que se mantiverem fiel em Sardes vão poder ter os seus nomes escritos no livro da vida. E aqueles que são fiéis, os seus nomes manterão escritos neste livro da vida. Porque esses não provarão a nenhuma condenação. Esses não viverão a nenhum mal. Esses, sim, vão poder gozar com o Senhor da eternidade. E em que período histórico nós podemos ver que esta descrição da igreja de Sardes se aplica? Se aqui nós já vemos que Éfeso cobre o primeiro século, Esmirna o segundo e o terceiro século, depois nós temos Pérgamo, que vai mais ou menos do terceiro até o quinto século, até por volta de 1538. Então, quando nós chegamos depois a Tiatira, vai cobrir-nos a que altura? Vai estar já dentro desse período. E depois vem a igreja de Sardes também. O Tiatira, nós vimos ontem, que cobre a que altura? Bom, precisava de ajuda. Da Idade Média, ok? Seja o período da Idade Média, em que foi um período muito difícil para a igreja, mas o término da mensagem nos diz que, apesar disso, alguns se mantiveram fiéis.
Quando nós vamos para Sardes, então, dentro da continuidade histórica, então podemos perceber que a igreja de Sardes vai descrever aquele período em que os primeiros reformadores surgiram para continuar a falar da palavra de Deus. E ali o orgulho de que eles tinham o quê? A verdade, que eles tinham o conhecimento. Mas quando esses primeiros reformadores fecharam os olhos, a igreja envolveu-se em disputas, em polêmicas, em discussões teológicas que nada tinha a ver com a verdade. Por isso, aparentavam estar vivos, mas eles estavam mortos. Porque isso vai mais ou menos até o período que nos encontramos até por volta de 1500 já da nossa era, em que os primeiros reformadores, apesar de surgir, não tiveram voz, os continuadores, o suficiente para que a igreja protestasse e trouxesse de volta a verdade como era esperada. Amém, irmãos? O nosso Deus é maravilhoso. Ele escreveu a mensagem para a igreja de Sardes, tal como indicou o que iria acontecer mais tarde, em que a reforma ainda não seria completa. E até esse período, ela ainda não é completa, porque o orgulho das primeiras conquistas deixou soberbos, ao invés de continuar a investir numa relação séria com Deus. Quando eu era mais jovem, dentro da igreja, graças a Deus, sempre fui um rapaz muito ativo. Juntei-me depois ao clube dos desbravadores e como era na euforia da criação do clube, era uma alegria tanta, foram estipulados alguns escolhidos a dedos e eu fui um de felizardos, fui escolhido como capitão da minha unidade. Para os desbravadores aqui, os tições vão conseguir me compreender bem, lá o que fica na frente da fila. Para aqueles que não têm experiência nenhuma da juventude adventista, do movimento ativo, talvez tenha aqui algumas pessoas que não experienciaram isso, mas foram para o exército, é o que chamavam de serra-fila, o homem da frente. Quando numa parada militar ou do desbravador, você é colocado na frente, tu tens que ser bom. E eu era tão bom que eu ganhei o prêmio de capitão do ano, porque eu conseguia realmente falar alto. E isso deixou-me feliz. Tempos depois, eu fazia parte também do coro da igreja, apesar de que as minhas cordas vocais não são das melhores, mas lá estava. Eu queria cantar, eu gosto imenso de música e queria estar. E como era o mais baixinho de todos, porque era o mais novo e atrevido, queria estar no coro da igreja mesmo quando eu ainda não tinha idade, mas como era tão ativo, pronto, a alegria vem cá. Eu tinha que marchar na frente de todo o grupo. E nós combinamos, olha, vamos entrar na igreja, esse episódio aconteceu na igreja central de Malães, minha cidade natal. Vamos entrar na igreja ao som da música. Como nós utilizávamos assim uma tecnologia bem mais avançada, nós não tínhamos assim uns MP3, MP4, YouTube, nada disso existia. Nós usávamos fita magnética, nós éramos bem evoluídos. As nossas fitas magnéticas tocavam de um lado e os equipamentos já mais modernos e que nós tínhamos na igreja tinham o que chamávamos auto-reverse. Quando chegava no final da fita magnética, aquilo virava e ele voltava, porque as outras você tinha que tirar e estar ali a voltar sozinho. Mas nós já éramos evoluídos. A nossa tecnologia era tanta. Oh, irmãos, vocês não querem imaginar. Eu tinha que fazer um filme para mostrar como nós éramos evoluídos com as nossas fitas magnéticas. Mas as fitas magnéticas tinham um problema. No final da fita, que eram geralmente castanha, tinha uma parte branca que não se gravava música nenhuma. Então, quando chegasse ao finalzinho da fita, o som parava. E o combinado foi, olha, quando tiverem a entrar e eventualmente a música parar, vocês marchem parados, no mesmo lugar. Combinado? Combinado. Alegria. Ouviste? Ótimo.
E lá começámos a entrar. Entrávamos para a igreja a marchar. Eu, o capitão do ano, em primeiro lugar, embora. Marchava, todo feliz da vida. E toda a igreja olhava para mim, aí eu enchia-me de orgulho. Eu sou o maior. Eu sou o maior. Eu posso. Eu faço. E a igreja olhava toda para mim. E eu, quanto mais a igreja olhava, eu mais me sentia nas nuvens. Eu sentia-me mesmo galgando pelas nuvens. Eu sou o maior. Eu sou maior. Até quando eu já estava mais ou menos no meio da igreja, quase ao púlpito, é que eu ouço a música a começar. E olho para trás, todo o grupo estava lá atrás parado. Afinal, a igreja não estava a olhar porque eu era o maior. Porque como é que esse não percebeu que tinha que parar? Meus irmãos, naquele dia, se eu pudesse, eu cavava um buraco e me enterrava para de lá não sair. Eu nunca me senti tão vexado em toda a minha vida como naquele dia. Do mais orgulhoso e poderoso capitão do ano ao homem que não conseguiu ouvir uma simples instrução. Quando a música parar, marche parado. E eu aprendi desde aquele dia uma grande lição. Quando o teu peito, quando o teu coração, quando a tua mente está cheia de orgulho, você não ouve o som da música. Quando nós nos orgulhamos porque somos detentores da verdade e sabemos tudo, deixamos de ouvir a voz do Mestre. Nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Nós somos meramente varas. Jesus é a videira. A vara que não estiver conectada em Cristo não produzirá fruto. Desde o momento em que nós deixamos de ouvir a voz de Deus e nos concentramos nas alegrias e nas conquistas que atingimos, nós estamos a caminhar rapidamente para o precipício. Queira Deus que cada um de nós tome tempo para conectar-se com Deus. Tome tempo para buscar a Deus todos os dias. E esta é uma relação diária. Nós precisamos ser abençoados por Deus diariamente. Ao invés de ficarmos parados no tempo e acreditar porque temos X anos de adventismo ou X anos de conhecimentos bíblicos ou porque já tomamos a decisão, nada disso tem valor se nós pararmos de ouvir a voz do Mestre. Eu vou convidar a irmã Amália para que venha cantar e gostaria que pudéssemos refletir. Se alguém quiser, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje o apelo é: deixemos de nos orgulhar, porque sem Deus nada somos. Que possamos hoje e agora decidir conectar-se com Deus diariamente, porque se nós não fizermos, não teremos os nossos nomes escritos no livro da vida.
Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas para o mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar para o frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, por te insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Voltas para o mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e a tua vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Vem para Jesus, vem para Jesus. Agora é o momento, não podes deixar para depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Amém. Se alguém quiser entregar a sua vida a Cristo hoje, daí onde está, levanta-se que eu quero orar consigo. Oremos. Santo, eterno, maravilhoso Deus. Deus amoroso, Deus Criador. O Senhor quer que todos nós possamos nos salvar e que nenhum se perca, ó Pai. Nesta noite eu quero te pedir, ó Pai, por favor, confirma os nossos nomes no livro da vida, ó Pai. E permita que de hoje em diante aprendamos a ouvir o som da Tua voz.
que te busquemos diariamente e tenhamos conexão pura e profunda para poder usar vestes brancas juntamente contigo, Pai. Venha abençoar-nos, venha proteger-nos e venha, por favor, ó Pai, confirmar os nossos nomes no livro da vida. O Senhor é testemunha dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus jovens que hoje decidiram ser novas criaturas. Proteja-nos e guarda-nos até que o Senhor volte pelas nuvens dos céus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.